Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Claro, está aqui o seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Hoje vamos falar do prodígio que abalou o universo de Alien Earth, o Boy Cavalier. Mas calma, não vai ser só sobre ficção que vamos falar no dia de hoje, porque a cada passo dessa história vou te mostrar como isso se conecta com o nosso mundo financeiro. Então fica comigo até o final e eu tenho certeza que valerá a pena. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O Boy Cavalier é um jovem gênio, fundador da empresa chamada Prodigy Corporation. Ele fez isso ainda criança. Ele não só se tornou um trilionário mais novo da Terra, como também foi o responsável por criar híbridos de humanos em corpos sintéticos. A ideia de poder viver para sempre. E aqui que vai uma curiosidade bem bacana sobre esse universo, que pouca gente talvez seja se ligado ou esteja percebendo. Ele é obcecado pelo Peter Pan. Ele chamou sua base secreta de Neverland e batizou seus híbridos de Lost Boys, que eram os meninos perdidos da história do Peter Pan. Então, os meninos perdidos, né, que literalmente nunca envelheciam e nunca morreriam enquanto estivessem na ilha lá na fantasia. Sendo assim, percebemos que a crença dele não era só sobre tecnologia, mas também traz um pouco de mitologia e crenças da sua infância. Ele queria eternizar a juventude, um objetivo que eu acredito que, quando se trata até mesmo da pedra filosofal, nos traz essa sensação: viver para sempre. Quem nunca pensou nisso? Já quando falamos da sua fortuna, outra curiosidade incrível parece que Boy Cavalier é considerado o trilionário mais jovem do universo de Alien. Ou seja, não estamos falando só de riqueza, mas também de alguém que criou um império antes mesmo de se tornar adulto. Quantas crianças você conhece hoje que são trilionárias no mercado atual? Eu acredito que nenhuma que me vem à cabeça pelo menos. E agora eu te pergunto, será que o Boy Cavalier, se ele vivesse no Brasil, com o nosso sistema bancário, inflação, burocracia, mais as regras aí dos bancos, mais as regras aí dos municípios e tudo mais que é cobrado, taxas, serviços e mais os processos trabalhistas, ele teria o mesmo sucesso que ele teve na série? Será que isso seria possível? Se você também quer descobrir, já vai deixando um like, compartilha esse vídeo e se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos que iremos fazer. Por fim, vamos fazer esse gênio então para o mundo real? Vamos embarcar nessa aventura? No Brasil, o Cavalier provavelmente seria um fundador de uma startup de tecnologia com faturamento altíssimo. Mas mesmo com a inteligência acima da média, ele enfrentaria os mesmos vilões que você e eu enfrentamos todos os dias. Uma primeira coisa que poderia acontecer são produtos ruins que bancos oferecem, os produtos financeiros, né, que chegam ali na mão dele. Falta de tempo para organizar suas finanças por estar muito envolvido com o desenvolvimento de novas tecnologias, manutenção da sua própria empresa e o medo constante de errar. Nós estamos falando aqui agora literalmente de uma pessoa como você e eu, só que claro, no caso dele com a inteligência fora do comum, vai ter criado uma riqueza ali trilionária dentro do universo de Alien. Ou seja, até o maior gênio da ficção precisaria no mundo real de um método para construir riqueza. E aqui que entra a nossa metodologia nerd. Imagina então se o Boy Cavalier, aplicando um plano estratégico no Brasil, quais seriam os passos a passos que ele poderia adotar, que inclusive estariam atrelado àquilo que nós também falamos para as pessoas fazerem no seu dia a dia. A primeira coisa, a primeira base, além de você ter uma inteligência, que no caso dele é fora da curva, seria desenvolver um sistema de base capital. Primeiro, criaria reservas de emergências, aplicações de tesouro direto IPCA e CDBs para startar os seus projetos. Segundo passo que ele tomaria seria a renda variável e alocaria 20% de tudo que ele tem em ações sólidas para lhe garantir rentabilidade. O terceiro ponto, que seria muito importante, seria avaliar o consórcio imobiliário. Ele usaria isso como uma ponte de acesso, participando de grupos estratégicos e sendo contemplado por lanças e revendendo as cartas com ágio para gerar liquidez, para trazer para ele capital exponencial. Uma quarta estratégia que ele poderia adotar, que ajudaria muito ele, seria pegar financiamento, ali por uma tabela saque, atrelado à amortização, e se financiar seu imóvel já traria amortização anual, fugindo dos altos juros. Ou seja, um passo a passo complexo, mas que funciona. Base capital, renda variável, consórcio para alavancagem
e o financiamento para ter um imóvel rápido, mas já pensando em como fazer a quitação dele para não pagar juros absurdos. E a multiplicação do patrimônio seria uma vertente que ele acabaria cedo ou tarde, colocando assim imóveis, aluguéis e reinvestimentos em ciclos contínuos, criando assim um capital exponencial, dominando talvez até um bairro, tendo estratégia de como ele trabalharia. E olha só uma curiosidade financeira interessante. Sabia que no Brasil mais de 60% das famílias não têm reserva de emergência? Sim, 60% das famílias não têm reserva de emergência, ou seja, não podem nem pegar gripe. Isso significa que a maioria vive como se nunca fosse ter nenhum tipo de imprevisto. Já quando você cria uma base sólida, você pode transformar seu futuro em uma segurança de verdade. E é isso que o boy faria na história dele se ele morasse no Brasil. Ele priorizaria o quê? Segurança, estabilidade e capital. E aí, você já tinha parado para pensar nesse potencial de investimento, nessa estrutura, nesse passo a passo? Vamos pensar aqui comigo. E talvez você se identifique aqui com algumas ideias agora. Se você tiver uma dessas dores, vamos pensar em como ter uma cura. Não consegue guardar dinheiro, tem medo de investir e não sabe por onde começar. Mas como Napoleão Hill já disse, o desejo precisa se transformar em ação para virar resultado. Então o que te falta não é inteligência, mas sim desenvolver um plano de ação para que você possa derrotar esses 3 maus que te afetam. Não conseguir guardar dinheiro? Não tem? Estou com medo de investir? Não sei por onde começar? Aí, você precisa derrotar e criando um plano de estratégia para que dê certo. Já dizia aquela história, né? Quem vai para a guerra sem um plano fica à mercê do destino. Aí a tendência é você ser derrotado pelo seu inimigo. E nosso inimigo financeiro, muitas vezes, é altos juros, poucas possibilidades de ter crédito à nossa disposição. Então você precisa ter um plano que te leve na situação de vitória. Se você quer começar hoje, segue um plano bem simples para você começar a aplicar e não precisar sair pesquisando aí na internet. Vamos começar por aqui mesmo. Separe 10% da sua renda, mesmo que seja pequeno. Cleberson, mas a minha renda já está totalmente argolada. Eu já gasto 100% de tudo que eu recebo. Está na hora de você pensar em criar uma renda extra para investimento. Não para pagar dívida, tá? Não para pagar conta, mas sim para investir no seu futuro. Abra uma pequena conta num banco que traga uma boa rentabilidade. Tem algumas aí sugestões que eu poderia dar, mas como dito não é monetizado, por isso eu não vou passar nenhuma aqui, mas eu posso te passar isso na nossa consultoria. E comece devagar, colocando esses seus 10%, 20% que você vai separar da tua renda em uma renda fixa. Isso vai te ajudar a se alavancar. Outra situação que eu gosto de comentar bastante, antes de você pensar em fazer um financiamento, simule um consórcio como ponte para o seu patrimônio imóvel. Imagina assim, você não precisa se descapitalizar ou começar com dinheiro na mão. O que você precisa entender é como usar os mecanismos financeiros a teu favor. E é para isso que eu vou te dizer o seguinte: me chama para a gente montar uma estratégia personalizada para você. Vamos trocar essa ideia. Essa aí é um processo que pode estar te ajudando a aplicar na sua vida aí um termo 50, 30, 20, pode mudar toda a sua história financeira. E aí, Boy Cavalier usou sua genialidade para controlar consciências, transferindo do corpo humano para o sintético, mas você pode usar isso para conquistar a sua liberdade, transferir estratégias em realidade. Agende uma consultoria gratuita comigo, link na descrição, e lembre-se, se você gostou dessa história, se você gostou de como Boy Cavalier poderia estar investindo no Brasil, ou direcionando seus investimentos, como que ele se organizaria, compartilhe com seu amigo. E o principal, seja o guardião e guardião da sua própria história. E lembre-se, a vida começa quando o vídeo termina.